E eu falo que eu fui um privilegiado, porque eu fiquei 3 meses estudando. Eles me deram 3 meses só para eu estudar. Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Pode Agir Mais, o seu canal de podcast, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Lembrando que esse e outros episódios estão à disposição lá na página do YouTube da Autossuficiência Brasil e também nas principais plataformas de podcast do Brasil. Lembrando que aqui a gente fala sobre educação, sobre carreira, sobre tecnologia, empreendedorismo, finanças, saúde emocional e mais um monte de coisas legais para a sua carreira, para a sua educação, sempre com o propósito de te ajudar a agir mais na sua vida. Esse é o nosso propósito. Nós temos aqui conosco hoje a Bia Garcia. Bia, seja bem-vinda. Olá, Paulo. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo certo. Animada para mais esse episódio? Sim, muito animada. Hoje a gente vai aprender bastante coisa. Vamos aprender muita coisa, especialmente sobre tecnologia e mais um monte de outras coisas que o nosso convidado, mais do que especial, vai falar sobre a gente, conosco hoje. E nós vamos falar bastante sobre uma questão que, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Software, Bia, olha só que interessante. O Brasil está no ranking dos 10 maiores mercados de tecnologia do mundo, já sendo líder na América Latina. Então, o Brasil potente aí nessa parte de tecnologia também. Além disso, essa pesquisa projeta também um crescimento de 14% nos investimentos em tecnologia da informação no Brasil, agora ainda nesse ano de 2023. Isso está fazendo com que as vagas em TI e tecnologia aumentem exponencialmente. Aí você adivinha, muita vaga no mercado e pouco profissional. Poucos profissionais, exatamente. E quando se tem essa combinação, muitas vagas, poucos profissionais, adivinham o que acontece com os salários? Eles triplicam, eles aumentam. Então, pessoal, se você tem algum gosto pelas áreas de tecnologia, é o momento, né? Muito importante. Existe uma pesquisa dizendo que tem mais de 600 mil vagas de tecnologia, ou que teremos mais de 600 mil novas vagas na área de tecnologia até 2025. Então, se o pessoal gosta de tecnologia, não reclama de que tem falta de trabalho, porque tem muito trabalho. O aumento da inteligência artificial também tem um papel fundamental nesse processo aí, né? O ChatGPT e outros que estão crescendo aí nessa área. Nos últimos meses, a gente tem visto um boom também aí de inteligência artificial e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, né, com falta de emprego porque a tal da inteligência artificial vai tomar muito emprego. Talvez isso aconteça de fato, mas nós já vimos pela história que empregos se encerram em uma área e abrem em outras. Oportunidades abrem em outras. Então vai ser muito legal o papo de hoje e o nosso convidado é o Bruno Emerick. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês hoje. Estamos felizes com a sua participação aqui conosco hoje. O Bruno Emerick, ele tem graduação em Publicidade e Propaganda, ele também tem um MBA, mestrado em Administração pela Universidade de Manchester, na Inglaterra, através da Fundação Getúlio Vargas, excelente escola. Ele já atuou como consultor na Damon, como Marketing Executive na Sherwin-Williams, e ele atualmente é o diretor de sucesso do cliente na Salesforce, que é uma grande multinacional na área de tecnologia. Ele é o responsável pelo processo de transformação digital nas maiores instituições financeiras da América Latina através da plataforma que eles trabalham. Então, de novo, Bruno, bem-vindo. Nós estamos muito felizes. Eu tenho aqui algumas curiosidades sobre você. É casado, pai de 2 filhas. Como hobby, ele adora história da família, então Family Search para você deve ser super o brinquedo, né? Adoro. Que legal, eu também gosto bastante, ainda preciso aprender muito, que tem muitas características lá, né, que às vezes a gente não usa.
E, pessoal, se vocês gostam de história da família, vai lá em familysearch.org, tem muita coisa legal lá para vocês conhecerem sobre genealogia e história da sua família. O Bruno também, olha que interessante, Bi, ele estudou a maior parte dos estudos dele em escola pública, assim como eu. Eu estudei em escola pública do primeiro ano do primário até o término da faculdade. Eu só fui pagar meu MBA mais tarde. Eu também, da primeira série até ensino médio, e ainda fiz ETEC, curso técnico Eu na também ETEC. fiz curso técnico por uma escola pública também, que foi excelente. Então não tem essa de que escola pública não dá oportunidade. Se você souber fazer as oportunidades, se você se esforçar, você faz as oportunidades. Com certeza. Acho que, Bruno, daqui a pouquinho a gente vai pedir para você contar isso pra gente, tá bom? Ele serviu na missão Recife. E olha que legal, ele utilizou o Fundo Perpétuo de Educação, que é um fundo de empréstimo, né, da igreja para membros da igreja acima de 18 anos de idade. Hoje, o Fundo Perpétuo de Educação atende cursos até 24 meses de duração e valores até R$30 mil. Então, se você está querendo estudar um curso profissionalizante, um curso técnico ou tecnológico que tenha duração de até 24 meses, você pode aplicar para o Fundo Perpétuo de Educação. Não precisa ser missionário retornado, basta ser membro da igreja, você faz a aplicação e você vai ter esse recurso à disposição, não é isso, Bia? Isso, e também não tem limite de idade. Não tem limite, Exatamente. pode ter 90 anos e aplicar para o Fundo Perpétuo. Se ele tiver um interesse no curso, pode sim. Interesse no curso e possibilidade de trabalhar, pode aplicar. Não tem limite de idade, bom saber isso. E mais informações sobre o Fundo Perpétuo de Educação e outros recursos você consegue lá na autossuficiência.org.br, repetindo, autossuficiência.org.br. Então aproveitem essa oportunidade. O Bruno daqui a pouquinho vai contar pra gente como que foi essa história de usar o Fundo Perpétuo e como que o Fundo Perpétuo abençoou a vida dele. Ele já trabalhou no CTM, atualmente ele é membro da Estaca São Paulo Ferreira, já serviu como bispo por 2 vezes. Então, novamente, Bruno, seja muito bem-vindo. E eu gostaria de pedir para você começar contando para a gente como que você iniciou a questão de escolaridade, como que você escolheu o seu curso, que área que você ia definir na sua vida, a área profissional e tudo mais. Não, perfeito. Bom, primeiro, obrigado até pelo privilégio de estar aqui com vocês hoje. É uma alegria bem grande a gente poder estar aqui conversando. Bom, o que acontece? Eu sempre fui muito curioso, né? Eu sempre tive a capacidade, assim, eu sempre fui uma pessoa de muita atitude em relação a essa parte profissional. É uma coisa que sempre me chamou muita atenção, essa parte dos estudos. Então, felizmente, eu tive um privilégio de nascer em uma época onde a gente teve um boom da tecnologia, que foi naquela época ali o início dos anos 90. Certo. Então, ali naquela época, o que aconteceu? Houve uma grande mudança no mercado de trabalho. O que os livros, né, eles chamam isso de terceira revolução industrial. Então, nós tivemos 4 revoluções. A primeira foi nos anos 1800, onde a gente teve a parte do vapor, onde as indústrias elas começaram via carvão, Exato. esse tipo de situação começar a acontecer. Depois veio a eletricidade, né, que foi algo que também mudou praticamente a expectativa de como são produzidos insumos e produtos, né, específicos. Depois veio a tecnologia. Isso começou mais ou menos ali em 70, início dos anos 80. Já com os primeiros computadores, Já com os primeiros computadores, exatamente. E nos anos 90, o que aconteceu? Com o advento ali, entraram a Microsoft, a IBM, que são empresas grandes, e aí veio o famoso, que acho que a maioria das pessoas conhece, que é o Microsoft Office. Word, Excel e PowerPoint, acho que todo mundo conhece, né? Sem dúvida. Então, naquele momento, o que aconteceu? Houve um momento muito grande onde mudou-se a maneira de você trabalhar. Você tinha agora, a partir desse momento, um computador pessoal, onde você tinha programas e você tinha que aprender aquilo. Então, aquilo, quando começou, aquilo eu fiquei realmente, assim, muito animado com aquilo. Você era um adolescente. Eu era um adolescente. Tá. E aquilo me animou demais. Eu comecei a pesquisar, comecei a ir atrás. Eu comecei a me conectar com pessoas que trabalhavam ali nessa área, para até me explicar. E aí eu comecei a fazer cursos de informática, né? Então, naquela época tinham várias escolas, ainda hoje a gente tem várias. E eu comecei a fazer isso.
E eu estudava em escola pública, como foi mencionado aqui, né? E uma das coisas que eu acho que foram muito interessantes nesse processo todo foi que nós, naquela época, a gente morava numa cidade chamada Taboão da Serra, que fica aqui na Grande São Paulo, né? E a gente estudava em escola pública e a gente começou a introduzir essa parte de tecnologia dentro da nossa escola, através de feiras de ciências. Então, às vezes o pessoal fala, mas o Bruno mora em São Paulo, né? Às vezes fica essa questão, o Bruno, né? Mas eu acho que em qualquer lugar, em qualquer comunidade, ou em qualquer cidade que você more, eu acho que se você tem aquela atitude de fazer, isso Você pode fazer a diferença. pode fazer Não a diferença. importa onde você está. Né? Exato, exato. Então, ali que a gente fez, teve uma certa vez que eu tinha uma escola que era uma escola bem pequena de informática, e nessa escola, o que acabou acontecendo? Eu estudava ali, e na Feira de Ciências eu consegui o patrocínio para essa escola, para ela fazer a Feira de Ciências e patrocinar a gente nessa Feira de Ciências na escola pública. Então, a gente pegou esse tema, eu e alguns amigos meus, e a gente fez uma Feira de Ciências com esse propósito. E foi muito interessante, porque nesse momento, a gente teve o nosso stand ali, lotou de gente. A escola, ela abriu ela acabou alugando o prédio da frente da nossa escola e ela praticamente, de tanto aluno, e ela multiplicou ali, né, naquele momento ali, a quantidade de alunos que eles tinham por causa de uma feira de ciências de alguns rapazes ali, de alguns meninos, né, se a gente for analisar, que trabalhavam que eram curiosos e queriam fazer aquilo. Então eles vieram, trouxeram computadores, a gente mostrou, a gente explicou como é que as coisas elas funcionavam. E todos os pais dos alunos que frequentaram a Feira de Ciências viram, né, a logomarca daquela empresa específica. E ali, como era próximo ali da escola, então basicamente eles cresceram muito naquele período. Né? E foi um período ali muito interessante. Então a minha história, ela começou assim. Começa aí o amor e o interesse pela tecnologia. E foi exatamente nessa década, metade mais ou menos da década de 90, que a internet começa a se popularizar também. Exatamente, né? exatamente. Que faz uma grande diferença e uma outra revolução no... Exato, né? E essa foi uma revolução muito grande, porque, por exemplo, você começou a ter, por exemplo, conexão mais rápida. Antigamente a conexão era muito devagar. Pelo telefone, né? Pelo telefone, discada, todo mundo lembra aqui. E o que aconteceu foi modem, que né? O modem, fazia aquele barulhinho, né? Assim, bem diferente. Então, depois que acontece, começou a vir as conexões de alta velocidade, isso facilitou muito, né? E aí foi interessante que aí vem outros adventos, como, por exemplo, a computação na nuvem. Você não precisava mais, por exemplo, ter programas instalados em uma máquina física em um determinado local. Você poderia, por exemplo, instalar isso em uma nuvem e pela internet, por exemplo, usar esses programas, essas soluções para poder te ajudar. Então, muita coisa foi acontecendo nesse período, né? Sim. E eu acho que jovem eu aproveitei muito isso. Eu sempre gostei muito da área gráfica. Por isso que eu fui fazer publicidade e propaganda. Então, você tem duas áreas específicas. Tem a parte que a gente chama de back-end, que é a parte de programação mesmo, ali de códigos e toda essa parte. E você tem a parte de front-end, que a gente chama no mercado de designer, né? É o pessoal que cuida ali que o usuário de fato vê, né? Exatamente. Né? Ele não tá vendo ali o botão que você cria, a arte. Então, você tem toda essa parte que... Eu sempre fui interessado por essa parte. Muito. Eu gostava da outra, mas eu fui para publicidade e propaganda especificamente por isso. A história é até interessante porque eu fui para a escola, no fundo, para fazer um curso na faculdade de produção editorial, que era um curso muito específico para trabalhar mesmo com edição, né, e essa parte. E aí, como o primeiro ano do curso de comunicação social, ele tinha ali jornalismo, rádio e TV, produção editorial, publicidade e propaganda. No primeiro ano foi muito importante, porque aí dali eu falei, peraí, eu acho que eu vou para publicidade, que eu acho que é mais interessante no momento. E foi uma decisão super acertada que eu tomei e ajudou bastante. Legal. Aí você termina o ensino médio, você entra na faculdade. Você começou a faculdade antes de ir para a missão ou não? Comecei antes de ir para a missão. Eu fiz quase 2 anos antes de ir para a missão. Fiz 1 ano e meio. Trancou, foi para a missão. Tranquei para a missão, voltei e continuei. Fez o seu serviço voluntário lá por 2 anos e volta para casa, continua a faculdade. Como é que é a inserção no mercado de trabalho? Tá. A inserção no mercado de trabalho, ela é uma inserção... Naquela época... Eu comecei a trabalhar especificamente com algumas coisas que não eram específicas da área. E o interessante foi que quando eu estava trabalhando, eu procurei buscar o conhecimento, né, ali específico
No fundo, eu quis buscar estágios específicos na minha área. E aí foi interessante, porque ao mesmo tempo trabalhando, no outro período eu buscava trabalho, em sites, né? Mas você estava procurando na área de propaganda ou não? Eu estava procurando na área de marketing, publicidade e propaganda. Tá. E foi interessante que eu encontrei, né? Em uma agência? Não, na realidade eu encontrei o seguinte, eu consegui um estágio excelente numa multinacional, que é a Sherwin-Williams, que é uma empresa que fabrica tintas. Da Souvenir ou da Coral. Então eu trabalhei ali, eu consegui um estágio ali, e foi muito interessante, porque ali, dentro dessa empresa, eu progredi bastante. E você começa a aprender, então, sobre o mercado Exato. maior, multinacional, ambiente executivo. Perfeito. E ali, basicamente, eu trabalhava com uma área que eu gostava muito, que era desenvolvimento de produtos. Então, o que eu fazia? Na realidade, eu tinha um arquiteto, que ele era um professor da FAU, da Universidade de São Paulo, da Universidade de Arquitetura de São Paulo. Então, eu era uma pessoa que era especialista no produto, e nós íamos, basicamente, fazer viagens pelo Brasil inteiro para explicar esse produto para arquitetos. Então, ele era uma pessoa específica, que ele conhecia muito do mercado, ele atraía, né, as pessoas ali para estarem, e daí para frente eu acabei virando especialista nos produtos ali deles, e a gente acabava fazendo essa dobradinha junto nesse período. Então foi um período que eu aprendi muito. Ali eu tive a oportunidade de conhecer uma empresa, conhecer como funciona o processo Fabris, como funciona por exemplo, uma área de marketing, como funciona uma área de vendas. E é interessante quando você está dentro de uma empresa, de uma multinacional, porque ali você consegue identificar onde você realmente gostaria de trabalhar. Porque são várias áreas distintas. E foi interessante porque eu tinha contato, trabalhando no marketing, com várias áreas distintas dentro daquela empresa. Então ali foi o começo. E aí a parte interessante é que enquanto eu estava nesse trabalho, né, nesse estágio, eu acabei no fundo me casando como estagiário. A minha esposa também era estagiária, né? Você já estava formado? Ainda não? Ainda não. Tá, ainda eu quero que você volte depois e conte sobre o Fundo Perpétuo. Vou falar. E aí foi esse período, né? Então, minha esposa, ela trabalhava em multinacionais, ela trabalhava na Roche, eu trabalhei um tempo na Comgás também como estagiário, eu trabalhava na Sherwin-Williams, e a gente olhou, vamos casar, já estava um tempo namorando, né? E aí o que aconteceu que aí que sim veio o Fundo Perpétuo. Então, o Fundo Perpétuo, no final, ele me ajudou muito a pagar os últimos anos ali da universidade que me permitiu casar. Foi graças ao Fundo Perpétuo que eu casei. Olha, pessoal, atenção. O Fundo Perpétuo Fazendo facilita diferença. o casamento. Muito. Vou te dizer que se não fosse o Fundo Perpétuo, eu não iria ter casado. Porque nós éramos estagiários. Como é que você casa estagiário? É verdade. Né? Você fala assim, não tem como. Além de fé, precisa de algum dinheiro, Precisa de algum dinheiro, exatamente. Só fé sem obras não tem como, tem jeito. Né? Então a gente precisava, e ali foi o que foi fundamental. Então aquele ano que eu peguei, acho que foi 1 ou 2 anos, eu não me recordo agora exatamente, já faz um tempo já. Não sou tão velho assim, mas faz um tempo. Mas foi isso que permitiu, né, eu casar. E acho que é uma coisa que eu acho que vale a pena falar aqui, que acho que a primeira coisa que eu fiz quando eu recebi meu primeiro dinheiro extra foi pagar o Fundo Perpétuo. Excelente. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu acho que isso você precisa fazer. É uma questão de honestidade. Uma questão de honestidade. Tudo, né? Você tem que fazer isso. Então isso foi uma coisa que me abençoou muito depois. Eu acredito que muitas das coisas que aconteceram na minha vida, né, assim, foi graças a essa honestidade mesmo, né? Eu acho que no primeiro ano depois que eu tive um trabalho fixo, né, eu fui muito abençoado nesse aspecto, e eu acho que isso foi graças ao Fundo Perpétuo. E ao ter imediatamente, assim que eu tive o primeiro dinheiro, eu não pensei em comprar carro. Você já quitou. Eu já quitei a dívida que eu tinha para poder fazer isso. Excelente. Que legal. Olha, a educação, na verdade, é um dos investimentos que vale a pena, né? Muito. Inclusive, os presidentes da igreja ensinam isso, que o investimento para a educação, o investimento para casa própria, dependendo do caso, são aquelas dívidas que justificam. Exatamente. E a educação traz esse retorno. Com certeza. Bruno, conta pra gente, então, depois dessa experiência como estagiário, como é que foi o seu progresso no mercado de trabalho? Foi muito interessante, porque a empresa, na época, ela queria me contratar, e eles não tinham headcount para poder me contratar. Não tinha vaga. E aí eu fiquei meio no limbo ali, sabe? E agora? Não vou ter que chegar uma hora que eu fiquei desempregado mesmo. Tipo, eu fiquei, deu meu tempo, olha, a gente quer te contratar, mas não tem headcount. E aí, por network, uma amiga minha
me indicou para uma pessoa que estava abrindo uma empresa aqui no Brasil, que é a Damon. Depois eles foram adquiridos pela Bain Capital, né? Que é uma empresa grande de investimentos que Sim. existe. A Damon fazia exatamente o quê? A gente trabalhava com desenvolvimento de marcas. Então eu trabalhei com... Inicialmente era um projeto para a gente começar a desenvolver marcas próprias no Carrefour, na área de varejo. Depois eu acabei trabalhando no macro, no atacadista, e a gente fazia todo o desenvolvimento de produtos de marcas próprias. Então, como eu tinha experiência na Sherwin-Williams, com esse processo fabril, a gente ia nas fábricas, visitar fábricas, por exemplo, de alimentos, de produtos de limpeza e perfumaria, para desenvolver produtos na marca Carrefour. Tá. Então, a marca Viver, talvez muitos de vocês conhecem de mercado. Então, tinham coisas específicas que a gente trabalhava para o desenvolvimento. Então, o que acontece? Eu fui muito abençoado, porque eu saí de uma posição ali de basicamente um estagiário analista para uma posição de gerente júnior nessa empresa. Já deu um salto. Já deu um salto grande. E dali, isso me ajudou muito. Então, eu ganhei experiência, né, nesse mercado de varejo. Você já liderava uma equipe, provavelmente. Nesse momento, não. Tá. Nesse momento, não. Mas ali, foi um momento ali onde eu trabalhava como um gerente de categoria específica. Ali era dividido em várias questões. E foi um período maravilhoso ali da minha carreira, onde eu aprendi muito, né? Que eu acho que uma das coisas importantes, às vezes a gente foca muito na parte de técnica, né? De diploma, de conhecer ali realmente Mas uma coisa que é muito importante no mercado de trabalho é você conhecer a indústria. Então, acho que essa experiência de você se colocar... Então, eu conheci ali o varejo, como ele funcionava, a parte logística, como que funciona essa parte de distribuição de produtos dentro de uma empresa grande como o Carrefour, os fornecedores que fornecem, como que é essa estrutura toda. Eu tinha experiência de como funcionava a indústria antes, né, ali pela Sherwin-Williams. Então, assim, são coisas interessantes que vão te trazendo experiência que uma faculdade não vai te dar. Ou que às vezes um curso técnico não vai te dar. Sem dúvida. Então isso é algo que foi... Vivenciar é muito mais rico aí nesse caso. Muito mais rico. E você ainda não está na área de tecnologia até esse momento. Até esse momento, não. Tá. Eu trabalhava ali com a parte de publicidade e propaganda, porque eu aprovava, por exemplo, embalagens. A gente fazia, por exemplo, campanhas com programas da Globo e outros tipos de veículos de comunicação para poder aí a gente, né, fazer esse tipo de coisa. Então foi um período interessante ali, onde eu trabalhei muito com marketing, produto, preço, aquilo que a gente aprende na faculdade. Tá. E o próximo passo? E aí que foi interessante. Então, daí, né, nesse período, aconteceu foi que eu fui para... Eu tinha um amigo, uma chefe minha, que ela tinha um cunhado que começou a fazer uma parceria conosco. Nessa época eu já trabalhava no macro. E ele trabalhava no mercado de tecnologia. E ela falou muito bem de mim para ele. Ela falou, nossa, o Bruno é um cara tão bom, ele tinha que, né... E ele gosta, assim, dessa parte. Tinha um projeto na realidade, de CRM. Na realidade, CRM só para explicar para o público aqui, que é Customer Relationship Management, que é gerenciamento do cliente. Então, o objetivo do projeto era qual? Era a gente, na realidade, entender como que o cliente daquele varejo, do macro, ele se comportava. E naquela época, eu ia para fora, tinha passado nas provas, todas para fazer o MBA. E ele falou, eu quero que você não vá mais para o seu MBA. Eu quero que você trabalhe comigo. E aí eu fiquei na dúvida. Eu falei, e agora? O que eu faço? Você já estava casado, mas tinha filho? Já estava casado e tinha uma filha. Uma filha. Isso. Decisão importante. Decisão importante. Na verdade, eu estava com a minha esposa estava grávida da segunda filha. E aí eu fiquei naquela. Eu falei, e agora? O que eu faço? Então, depois de muita reflexão, de muita oração, ele falou a primeira vez, eu neguei. Na segunda, ele insistiu e eu aceitei. Isso era para qual empresa? Isso era para FAI. Para Ferraiza. Tá, então aí dali eu fiz o seguinte, eu fui trabalhar em tecnologia com varejo. Então por isso que eu falo, às vezes a gente que fala assim, foi uma migração que eu fiz, né, de carreira, mas eu digo assim, às vezes o pessoal fala, mas eu quero migrar de área, eu vou ter que largar tudo que eu fiz e começar do zero. Não. Foi muito interessante, porque o que eu falo para as pessoas que me perguntam muitas vezes, usa aquilo que você conhece bem e usa aquilo como um alavancador na tua carreira. Exato, agrega. Né? Não perde aquilo. Às vezes, semana passada eu estava conversando com uma pessoa que quer migrar para a área de tecnologia e é um advogado tributarista. Você fala, como que a pessoa vai fazer isso? É diferente, né? Totalmente. Mas eu falo, tem muitas soluções hoje tributárias
em tecnologia, que Exato. você precisa conhecer tributariamente como funciona. Olha o ativo que essa pessoa vai ter Exatamente. fazer uma migração Um dessa. conhecimento específico que pode contribuir bastante. Exato. Eu trabalhei com projetos, por exemplo, com enfermeiras que foram para a tecnologia. Então tem muita coisa que dá para a gente fazer. Tem muita gente que tem medo de dar esse passo e é compreensível, né? Às vezes por anos, você se dedica a uma carreira, mas chega um momento que você, ou porque cansou, ou por qualquer que seja a razão, você quer fazer uma mudança. E mudança muitas vezes traz esse desconforto, esse medo. E você está falando uma coisa muito legal. A partir do momento que você tem um conhecimento, não significa que você, ao decidir mudar para uma outra área, você vai abandonar todos aqueles anos de experiência. Na verdade, é o contrário. Você tem que somar todos esses anos de Exato. experiência, todos os seus conhecimentos, mesmo que sejam numa área muito específica, e agregar nesse novo campo que você quer enfrentar. É isso mesmo, Bruno? É exatamente isso. Esse é o caminho. Não desperdice tudo que você adquiriu na sua vida, tanto em relação ao que a gente chama de soft skills, né, que são ferramentas comportamentais que você tem, e a parte mesmo técnica, você pode agregar para uma transição de carreira. É fundamental. Ajuda muito. E o bom é que também tem muitas ferramentas de tecnologia que acho que abrangem todas as áreas. Exato. Então, na área legal, acho que o pessoal que também mexe muito com coisas manuais, né? Se quiser fazer um negócio próprio, também existem ferramentas. Então, de alguma forma, sempre existem assuntos interligados, né? Sim. Exato. Confeitaria, tecnologia. É. Sim, tem como a Agora- gente juntar. Agora, se você vai mudar de área, da área A para a área B, você não vai desprezar o que você conhece da área A, porém, você precisa adquirir conhecimento, Exato. pelo menos o básico, sobre a área B. Com certeza. Com certeza. Eu vou falar assim, a minha transição de carreira foi interessante porque eu fui para a área de tecnologia, era uma área que eu sempre gostei, mas, assim, eu precisei desenvolver algumas habilidades técnicas para poder performar a minha função. Como é que você fez isso? Certificações. Olha que legal. Então você Em precisa... horários extras, quer dizer, você tem que ser disciplinado para, ao invés de ficar na internet e Exato. estudar alguma coisa, conta aí pra gente, como é que foi pra você? Então, foi muito interessante, porque no começo, quando eu fiz a transição de carreira, eu percebia que eu tinha um conhecimento muito grande da área de varejo, só que eu tinha um gap ali técnico. Então, eu precisei fazer o que? As empresas mesmo de tecnologia, elas promovem e elas disponibilizam materiais para você poder estudar. Gratuito, pago, como é Tem que coisas que são gratuitas, coisas que são internas, porque aí a gente está falando de coisas muito específicas de produtos que a empresa ela fornece. Tá. Mas tem muita coisa que é disponível, fácil de você conseguir. Por exemplo, quando eu entrei na Salesforce, eu falo que eu fui um privilegiado, porque eu fiquei 3 meses estudando. Eles me deram 3 meses só para eu estudar. Nossa. Então eu tive que tirar uma certificação por mês, antes de eu começar a trabalhar na Salesforce. Então eu fiquei 3 meses estudando, eu tirei 3 certificações nesses 3 meses, e isso foi o que me ajudou a, por exemplo, ter uma base boa de conhecimento técnico do que a empresa precisava para eu poder continuar. Então, assim, o que eu queria dizer? É importante estudar. Independente da transição de carreira que você faça, você vai precisar sentar e dedicar algumas horas para poder estudar. Exige sacrifício. Sim. Eu falo que o estudo, ele é como se fosse os certificados que a gente pega. Ele é um filtro que a gente acaba tendo para ver se você é resiliente. Exato. Então, Se você não desiste, né? Se você não desiste. Porque a pessoa pode pegar aquilo, eu lembro, tinha dias, por exemplo, eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Eu bombei na minha primeira certificação umas 2 vezes. Depois eu fiz de novo e eu passei. Então, assim, não tem problema você bombar na certificação. Imagina se você tivesse desistido depois da primeira bomba. Bomba, pessoal, para algumas partes do país, Boa, você né? ser reprovado. Reprovado, obrigado. Então o Bruno tá falando que foi reprovado 2 vezes aqui e na boa. Ele não desistiu, fez a 3ª vez, passou. Se você tivesse desistido, você estaria na posição que você está hoje? Jamais. Nunca estaria. Então, é isso que eu digo. Assim, tem que ter, até tem um curso, né, de resiliência emocional, que dá autossuficiência. Tem que ser resiliente. Às vezes a dificuldade vem e a gente desiste. Exato. A gente tem que continuar. Né? O sucesso é para aqueles que perseveram, né? Persevera. Em todos os sentidos. Tudo. Não adianta. Tem que perseverar. Né? Tem que ir até o fim. Tem que estar animado e tem que ir para frente. Aí você faz essas 3 certificações. O que isso representa na sua carreira, na virada de carreira? Isso representa conhecimento técnico. Hoje em dia, o mercado, você precisa de pessoas que conheçam tecnicamente
e que conheçam de negócio. Uhum. E aí eu acredito assim, você tem técnico, você tem a parte de negócios, e você tem o que a gente chama dos soft skills, Uhum. que são as habilidades comportamentais que a gente tem. Uhum. Ele engloba isso. Por exemplo, você num projeto técnico, você não pode ficar falando termos técnicos o tempo inteiro, senão o teu cliente não vai te entender. Uhum. Então você precisa ter muita coisa, você precisa saber falar em público, você precisa ter a capacidade de entender uma mensagem que está vindo para você, entender se aquela pessoa realmente está passando aquilo que você está querendo. Comunicação, né? Comunicação, tem muitas coisas que são ditas não por palavras, né? Que elas são ditas por maneira de... O corpo fala, né? Sem Ele dúvida. diz muitas coisas. Então, acho que isso é fundamental, você ter essa capacidade de entender ali o que está acontecendo. Legal. O que mais de soft skills, especialmente para os mais jovens que estão nos assistindo ou nos ouvindo, você acha que no mundo corporativo é valorizado hoje em dia? Você Perfeito. falou da comunicação, você falou da resiliência, o que mais? Eu acho que... Eu até falei isso na Semana da Educação, né? Eu acho que você precisa ser curioso e autodidata. Olha que legal, pessoal. Curiosidade e você querer aprender coisas novas e ir atrás. Exato. Hoje em dia você tem muita informação disponível. Muita informação disponível. E a grande questão, né, que a gente acaba tendo é o que eu tiro de bom daquilo. Tem muitos livros que a gente lê e que você acaba o livro e você fala, nossa, por que eu li isso, né? E às vezes você precisa... Tem livro que eu leio pela metade, que eu começo a ler e falo, isso aqui não me Chato, interessa, né? é chato. Tem livro não, que eu leio e releio, Uhum. para a gente poder, né, de tão interessante que ele é. Então, assim, a informação, ela existe e eu preciso ser um filtrador, eu preciso filtrar essa informação. Eu preciso saber exatamente o que eu uso para mim e o que vai me trazer de benefício. Né? Então, assim, tem muitos cursos bons, tem coisas que não são tão boas e eu preciso ali identificar. Então, acho que essa parte principalmente na área de tecnologia, tem muita documentação disponível para você ler, para você implantar, para você trabalhar com aquilo. E eu acho que esse é o grande ponto, né? Você ali entender o que você tem de disponível e você tirar os insights daquela informação que você está pegando. Muito legal. Hoje você é diretor de sucesso do cliente na Salesforce, que é uma multinacional, empresa excelente. O que significa diretor de sucesso do cliente? Muito bom. Essa é uma pergunta que todo mundo fala. Fala assim, eu tô aqui para ajudar você a ter sucesso. Né? É interessante. No fundo, é um termo que o pessoal usa para pós-venda, para suporte. Então, basicamente, o que essa função ela faz? A gente trabalha com grandes empresas que compram os produtos da empresa que eu trabalho, da Salesforce, e a gente ajuda eles a adotar essa solução. Okay. Esse é um advento que veio com a solução em nuvem. O modelo de venda dela é diferente. Antigamente você tinha que fazer, você comprava um produto, você tinha que comprar atualização. Uhum. Aí passava um tempo, compra atualização de novo. Hoje não é o caso. Hoje não é o caso. Hoje a atualização você paga um FII mensal para ter acesso àquela solução e as atualizações vêm automáticas, né? Para você. Então, como esse custo, né, esse valor, ele é pago mensalmente, ou às vezes os contratos eles são feitos de forma anual, você precisa garantir que aquele cliente renove aquele contrato. É ter o cliente satisfeito, basicamente isso. Basicamente isso. Tá. A gente tem que fazer com que esse cliente ele use aquilo que ele comprou. Porque se ele não usar, é como, por exemplo, o Netflix. Se os filmes não são bons, você vai cancelar. Uhum. Então, é basicamente esse modelo que hoje no mercado eles estão implantando. Hoje isso funciona muito para a tecnologia Então, também. eu imagino que na sua função, relacionamento é importantíssimo. Hiper Você importante. está em constante contato com seus clientes. Constante contato. E existe uma palavra importante, que é até o valor número 1 da empresa, que é a confiança, que é o trust. Você precisa confiar. Qualquer pessoa, para ela se dar bem no mundo dos negócios, ela precisa ser uma pessoa confiável. Uhum. A pessoa, para conversar com você e para, por exemplo, compartilhar questões específicas de estratégia, por exemplo, do que está acontecendo em um banco. Hoje eu trabalho com um banco grande no Brasil. Uhum. Para a pessoa compartilhar os executivos, você precisa ser uma pessoa extremamente confiável. Exato. Então, às vezes o pessoal fala assim, mas eu não consigo trabalhar, eu não consigo trabalhar numa empresa legal. Às vezes é networking. Você precisa ter esse network, você precisa ser uma pessoa confiável. As pessoas precisam confiar em você. Se as pessoas não confiarem em você, ela não vai te dar oportunidade. E confiar, pessoal, é um conjunto de coisas, né? Que vem desde a forma que você se apresenta. Perfeito. Se você fala ou não fala mentira. Se você é pontual. Perfeito. Se você cumpre os seus compromissos. Se você honra aquilo que você prometeu. Tudo isso, esse conjunto de coisas, traz
A confiança. Perfeito. E a confiança, como você explicou muito bem, é absolutamente essencial, não só nesse mercado, nessa posição que você tem de lidar com os clientes, mas eu diria que em qualquer posição. É muito ruim trabalhar com alguém que você não confia, Muito ruim. porque você vai ficar com o pé atrás. Exato. Não é legal isso, né? Às vezes, por exemplo, uma outra dica que eu dou. Muitas vezes as pessoas me procuram pedindo trabalho. Uhum. Eu queria muito trabalhar na Salesforce, pô, empresa legal, tá no mercado aí. Mas assim, eu só vou indicar alguém que eu conheço. Eu não vou indicar alguém que eu não conheço. Claro. E tem muita gente que às vezes me procura. Como é que eu vou confiar numa pessoa que eu não conheço? Exato. Ou Né? indicar alguém que você não sabe como ela é. Exato. Então, assim, procura fazer o networking, mas assim, de pessoas que você conhece, que vão te ajudar na tua carreira, né? Às vezes a gente quer, legal, entrar, mas assim, precisa ser algo que a pessoa que tá te indicando, ela confie em você plenamente. Aliás, a gente tem falado de networks. Bia, você sabe o que é network? Sim. Explica pra gente, no seu entendimento, o que é network. Ok, é uma rede de contatos, vamos Isso aí. colocar assim, né? Eu acho que vai além do que só o mero interesse, né? Vou me aproximar dele. Só porque Mas eu eu quero acho- emprego. Exatamente, mas eu acho que é a amizade, a convivência, É. interesses em comum. É. Então, Isso aí, acho que você falou bem. Muita gente, como o Bruno acaba de falar, procura fulano ou ciclano somente quando está procurando emprego. Esse é um erro estratégico. Você tem uma networking, você tem vários contatos, você deve manter aqueles contatos, assim como o Bruno mantém os clientes Sim, felizes, sim. satisfeitos durante todo o processo. Na sua network você deve fazer a sim. mesma coisa, né? Então, o ideal é que você tenha a data de aniversário da pessoa, ou que você interaja, hoje em dia, especialmente pelas mídias sociais, falando de network, muito Sim. mais o LinkedIn, você tem que ter o seu LinkedIn atualizado, Super. interagir com coisas pertinentes ao mercado profissional, ao mercado de trabalho. Muita gente vai lá e posta coisa no LinkedIn que não tem nada a ver. Exato. Aquela é uma comunidade de interesse único, né? Isso. Trabalho. Você usa o LinkedIn? Quais são as dicas que Uso. você dá para o público sobre isso? Olha, poste coisas interessantes Uhum. e que tem a ver com a sua área, Uhum. né? Então, por exemplo, posts específicos. Participou de uma reunião interessante, por exemplo, com algum cliente. Às vezes eu faço isso. Uhum. Tive agora reuniões agora com bancos que eu trabalho. Gostei. Super legal. Acho que é uma coisa interessante você falar, olha, tive uma reunião com a pessoa tal, às vezes tem um grupo ali, tira uma foto, posta foto, é uma dica boa. Uhum. Outras coisas que você pode buscar, por exemplo, assuntos específicos que vão ser de interesse mútuo. Então, por exemplo, agora estamos falando de inteligência artificial, né? Todo Que é um mundo está assunto interessado. Super, todo mundo interessado aí com as soluções de GPT, né, que estão surgindo no mercado. É uma coisa interessante, né? Então, fiz, por exemplo, algum trabalho. Por exemplo, eu vejo algumas pessoas mais novas publicando, por exemplo, alguns projetos de programação que eles fizeram. Super interessante. Acho que vale, né? Mas não é um momento ali na rede social, ali, principalmente no LinkedIn, de falar de coisas pessoais. Tem que saber usar aquilo até para tua própria propaganda pessoal. É isso. Né? Sim. Uhum. Ô Bruno, você lá na Salesforce, então, eu sei que você fez as 3 certificações, não sei se fez outras, Sim, fiz. Legal. Conforme o tempo foi passando. Eu gostaria que você explicasse pra gente o que é o Trailhead da Salesforce, que é uma trilha, né, que muitas vezes jovens interessados em progredir em carreiras de TI devem fazer. Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso. Perfeito. O Trailhead, ele é uma plataforma grátis. Isso é muito importante. É free. Ninguém paga, tá? E ela é em português, tá? E você tem o seguinte, você para entrar no mundo, e aí especificamente falando da Salesforce, você tem ali coisas interessantes para que você possa aprender a programar, mas aí no mundo específico ali, eu falo da Salesforce. Então, se você é um usuário, você é um administrador de plataforma ou um desenvolvedor, você tem trilhas ali de iniciante, intermediárias e avançadas, onde você pode seguir e você pode aprender. O que é legal de lá? Nós, como empresa, a gente disponibiliza para você um ambiente de teste, que a gente chama isso de playground. Seria tipo um parque de diversões, onde você pode treinar aquilo que você aprendeu dentro da plataforma. Você vai passar em muitos dos desafios somente se você fizer o passo a passo dentro do playground. Então é muito interessante, porque às vezes eu vou fazendo e às vezes eu erro.
Eu tenho que ir lá de novo, revisar para ver o que eu fiz errado para eu passar no desafio. Então, o que é interessante? Você mistura a teoria com a prática. Essa que é a grande questão, e de uma forma gamificada. Uhum. Então, o jovem que gosta de videogame, ele vai ter uma plataforma gamificada onde vai ajudar ele a aprender muito sobre essa área de tecnologia. Então, o Trailhead ele tem essa parte. Ele tem coisas específicas da Salesforce, mas ele também tem coisas gerais que você pode aprender. Tá. Como programar em linguagens de programação específicas. Aí eu vou falar um pouquinho de linguagem C++, Java e outros tipos de linguagens de programação que são muito usadas no mercado. A gente tem muitas trilhas lá também em relação a isso. Muito legal. Então, eu imagino que a empresa, ao fazer isso, tem o interesse também em ficar de olho nos talentos. Exato, exato. Possibilidade de se empregar lá quando você tem um talento específico e passa por essa trilha. Aumenta essa possibilidade de você conseguir um emprego? Aumenta muito a possibilidade. Hoje eu vou dizer para vocês o seguinte. Hoje, se você faz um Trailhead ali, algumas trilhas específicas de iniciante, intermediário e avançado, vai seguindo. E você se prepara para tirar uma certificação. E aí eu vou dar uma dica boa. Certificação de administrador, que é a certificação principal. Você praticamente vai ser contratado por uma empresa parceira da Salesforce para implantar soluções. Olha que legal. Então eu tenho um caso aqui, inclusive, de uma pessoa. Essa pessoa ele veio trabalhar na Salesforce. Ele veio trabalhar na Salesforce. E eu falei para ele, olha, você quer vir? Ele passou pelo primeiro processo seletivo e ele não conseguiu. Uhum. Eu falei para ele, tira uma certificação de administrador antes de você entrar, que eu acho que você consegue. 3, 4 meses depois apareceu uma oportunidade, ele tinha certificação, em uma entrevista ele foi contratado. Nossa, A certificação de administrador toma quanto tempo, em média? Ela vai tomar, em média, de 2 a 3 semanas. É pouco tempo. Para você. E eu tô falando assim, 8 horas diárias, para você realmente tá ali. São certificações fáceis? Elas não são, mas elas valem a Você pena. precisa ter um conhecimento prévio. Você precisa ter um conhecimento prévio. Para isso que existe o Trailhead. O Trailhead ele vai te dar esse conhecimento prévio para você se preparar para a certificação. Inclusive, na própria plataforma, tem cursos de preparatórios para você tirar a certificação. Então, você não precisa ser um programador para entrar na Trailhead. Não precisa. Você pode começar do básico, ali com conceitos muito básicos, e você vai aprender isso tranquilamente. Estamos falando de cursos completamente gratuitos. Completamente gratuitos. Você faz a certificação também é gratuita? A certificação ela não é gratuita. Tá. A certificação ela vai custar ali, mais ou menos ali, para quem está começando, uns $120. Tá. Mas é um investimento que vale a pena. Que vale a pena por questão do emprego. Aí você falou, muitas vezes não é na própria empresa, mas às vezes em empresas parceiras. E muitas vezes, se você tem... Eu já vi casos de pessoas que fazem o Trailhead, as empresas parceiras contratam o Trailhead e eles pagam a certificação para você tirar as provas. Que legal. Então, e mais informações, se as pessoas estiverem interessadas, onde elas devem ir? Você pode entrar no trailhead.com. Você vai procurar ali, tem em português ali, tem todas as informações, todas as certificações e carreiras que você pode seguir fazendo ali. Vamos soletrar Trailhead para quem... Trailhead aí é a trilha mesmo, né? Trail é T-R-A-I-L, Head, uma palavra só, né? H-E-A-D.com. Perfeito. Errei no inglês ou acertei? Não, perfeito, tá. Maravilhoso. E aí no final ali, até para ficar mais fácil, tá? Quando você rola a barra de rolagem até embaixo, muda para português embaixo. Muda para português. Inicialmente vai começar em inglês, lá embaixo tem várias línguas, português, ele vai te dar toda a informação em português. E você vai escolher aonde na trilha você, de acordo com o seu interesse, pode começar, de acordo com o seu interesse e com o seu conhecimento prévio. Perfeito, exatamente. E isso tem idade mínima? Não, você pode começar jovem, não tem idade mínima. Que legal. E mesmo que você não esteja procurando emprego, mas conhecimento na área de TI já vai ser uma grande agregadora aí. A quantidade de conhecimento que tem ali é enorme. Vocês vão perceber ao entrar que você tem muito conhecimento. Tem muita coisa em português. Se você souber inglês, melhor. Você vai ter acesso a muito mais conhecimento do que só em português. Mas em português já tem conhecimento suficiente para que você possa fazer o que você precisa. Sem dúvida, hoje em dia as mulheres estão muito mais interessadas na tecnologia. Você tem visto esse aumento? Tenho, muito, muito. A gente tem até um grupo na própria Salesforce, que é o Women's Network, que é uma rede de contatos só para mulheres que querem adentrar no mercado de tecnologia. Então é muito interessante. A gente tem incentivos. Hoje as empresas até têm cotas para mulheres, para elas trabalharem na área de tecnologia. Então, por exemplo, a minha área mesmo, a gente precisa tentar ao máximo ter 50-50. É uma das coisas que a gente tem trabalhado bastante lá.
Assim, eu tenho uma experiência com o do Salesforce, né? É uma plataforma muito conhecida. E uma amiga minha, ela conseguiu um emprego, não na área de TI, mas como ela já era usuária da plataforma, abriu muitas opções, né, para outros empregos, só por ela ser usuária. Não era nem desenvolvedora, não era nada, era usuária. Ah, não, eu trabalhei com isso, a gente controlava alguns produtos na plataforma. Você conhece? Então entra, né? Então acho que Legal. não só no back-end, Isso. né, na programação em si, no desenvolvimento da ferramenta, mas só do pessoal usar a plataforma, às vezes, no ambiente de trabalho, é um grande diferencial no currículo. Não, perfeito. Aí, Bia. Interesse na área de tecnologia, Bia? Sim, gosto muito. Que bom. Eu acho que Gosto muito. cada aprendizado, a gente nunca sabe que porta será aberta Exato. com um Uhum. aprendizado novo. Com certeza, com certeza. Você continua abrindo, tocando as portas de aprendizado? Muito, muito. Tem que ter. A grande parte, acho que assim, o grande ponto aqui de qualquer área, você precisa continuar aprendendo sempre. Eu tenho minhas fontes, né, específicas que eu tenho. Tem muita coisa interna mesmo ali da própria empresa que me ajuda. Então, uma coisa agora que está acontecendo bastante é a parte da inteligência artificial, Uhum. que é um momento muito importante que a gente está passando agora. A gente agora está entrando Talvez uma próxima revolução, né? Aí. Então, essa é a quarta revolução industrial, que a gente chama. Ah. Então, primeira, tivemos a segunda, como eu comentei, a terceira, essa é a quarta. Aham. E aí a gente está falando da parte de inteligência artificial e da maneira de se fabricar coisas também. Então, hoje, por exemplo, futuro, o que vai acontecer? Você vai receber um protótipo, por exemplo, de um tênis, você vai imprimir o seu tênis na sua casa. Isso é o que está se movimentando para acontecer. Você quer imprimir um relógio, você vai poder imprimir um relógio na sua casa, vai comprar insumos, você vai ter uma máquina. Esse é o futuro do que se desenha, né? Uhum. Hoje, por exemplo, tem a parte da internet das coisas. Sim. Então, hoje você tem casas inteligentes. A geladeira, o Automatização de- Geladeira, fogão, as carro luzes. também, luzes, você fala, Alexa, a gente tem hoje a Bia do Bradesco, que faz muito isso também. Exato. Então, até localmente falando, a gente tem possibilidades, né? E tudo que a gente tem visto agora recente do ChatGPT, né? Uhum. Que é uma tecnologia que está surgindo bastante. E agora o que é interessante para quem quer adentrar na área de tecnologia? A gente chegou agora no momento onde a gente vai ter uma quantidade de projetos muito grandes para implantação de inteligência artificial. Então vai vir uma onda agora muito forte, está vindo, isso em todas as empresas, né, para implantação desse tipo de projeto. Então, isso em vendas, em atendimento, em marketing, na parte analítica, né? Hoje, por exemplo, você pode, por exemplo, o ChatGPT, ele pode, por exemplo, gerar, por exemplo, uma história para uma análise de gráficos, e você pode ter um gráfico ali te mostrando informação de acordo com que você passa o cursor do mouse em cima daquela informação, ele destaca no gráfico, por exemplo, ali, a informação que ele tem. Então, o próprio ChatGPT com a inteligente vai fazer análises de dados para que você possa fazer. E aí vem um grande perigo que eu vejo, né, que hoje a gente tem percebido, e isso é uma grande é uma grande onda que está acontecendo, é uma parte interessante, que é a parte de privacidade. Hoje, a gente dá muitos dados para vários tipos de empresas, né? Grátis. Quando você O tempo todo. É assustador, né? É assustador. É. É assustador. Então, hoje você usa uma rede social, você está dando dados, as empresas querem captar seus dados. Apesar da LGPD, da Lei de Proteção aos Dados, né, ser bastante rígida, Sim, mas mesmo assim, eu, por exemplo, não me sinto confiável e nem seguro em relação aos Exato. dados. Então essa é a grande discussão do momento com a inteligência artificial. É a questão da privacidade. Hoje, por exemplo, recentemente eu gosto muito de usar o site do Fórum Econômico Mundial. Uhum. E lá eles têm vários artigos interessantes. Eu peguei essa semana passada, dei uma olhada, dos 15 artigos principais, 7, quase a metade, eram sobre privacidade. Em relação, por exemplo, ao metaverso, em relação, por exemplo, à inteligência artificial e às tecnologias que a gente tem. Então essa é uma discussão muito grande que ela está acontecendo. E o poder da inteligência artificial, qual que é? É ela juntar todos esses dados que a gente distribui e ela começar, na realidade, a fazer coisas... Manipular, na verdade, né? Hoje, imagina, por exemplo, o dia que a inteligência artificial, por exemplo, começar a criar leis. Começar, por exemplo, a ter capacidade, às vezes, de
por exemplo, a gente fazer coisas melhores que humanos, né? Uhum. É um perigo, né? Agora não tem mais retorno, né? Não tem mais retorno. Então, assim, tudo que a gente pode usar para o bem da inteligência artificial, a gente tem que usar. A gente precisa aproveitar. Exato. Parte de biotecnologia, por exemplo. Né? Agora, alguém que está nos escutando e gostaria de aprender mais sobre inteligência artificial, você tem alguma dica? Tenho, claro. Primeiro, existem alguns locais que são repositórios de informação para você buscar esse tipo de coisa. Aconselho demais usarem o site do do Fórum Econômico Mundial. Tem muita coisa interessante de muita gente assim que conhece do assunto. Entrar em sites mesmo de empresas. Eu acho que estão trabalhando. Entra ali no site da OpenAI, o próprio Google, você tem ali a própria Amazon, tem muita coisa interessante. Até para você ver para onde está se movimentando o mercado. Um autor que eu gosto muito, que é o Yuval Harari, ele é um israelense, e ele tem vários livros que falam sobre a inteligência artificial e o futuro da inteligência artificial. As previsões deles são interessantes. Algumas são interessantes são olha, de modo geral sim, mas são assustadoras. Sim. Mas é importante a gente entender, né, aonde a gente pode chegar, por exemplo, com esse tipo de tecnologia, né? E eu acho que avaliar esse tipo... E tem vários autores. Citei aqui 2 fontes, mas assim, tem muitas outras possibilidades que a gente pode ter e aprender. Mas é interessante a gente entender o que nos espera, né? Tem pessoas que falam, né, muitos autores, inclusive ele, em relação, por exemplo, que a inteligência artificial pode ser comparada a uma bomba atômica. A gente, às vezes, né? Mas assim, a gente não sabe o momento. Eu não quero também que assustar, né? Mas eu acho que o ponto principal que a gente precisa ter aqui é entender o que essa inteligência artificial pode ajudar a gente. Por exemplo, eu gosto muito de genealogia, a partir do Family Search. Olha o que o Family Search está fazendo com a inteligência artificial. Já usa, né? Já há algum tempo e é impressionante. Não é impressionante? Você, provavelmente, se você entrar na sua árvore genealógica lá no Family Search hoje, você vai ver várias gerações que algumas semanas atrás não estavam lá. Exato. Então, acho que é algo interessante. Hoje, em todos os aspectos, a gente vai ter. E tem muitos benefícios. Imagina, por exemplo, uma inteligência artificial achar um caminho para uma cura de uma doença. Coisa maravilhosa, né? Formas que a gente pode trabalhar, né, junto ali, né, para poder fazer. E acho que é interessante entender que o humano ele vai ser sempre necessário Sim, nesse aspecto todo para operar esse tipo de inteligência. Sem dúvida. Nós precisamos aprender de fato a utilizar essas tecnologias em nosso favor. Não adianta remar contra, porque já está acontecendo. Já está acontecendo, não é que vai acontecer, já está acontecendo. E como o Bruno disse, é um bom momento. Logo no início dessas revoluções, dessas novas tecnologias, se você aprende, se você domina, você vai ter oportunidades sem fim. Sem fim. São muitas oportunidades que a gente tem para frente para a área de TI. Eu acredito que a gente está num momento agora excelente para a gente trabalhar nessa área e para aprender. E como eu disse no começo, naquele texto de abertura, não falta emprego. Né? Não falta emprego, não falta trabalho. A necessidade é grande. Pessoal, uma conversa muito legal com Bruno Emerick, diretor de sucesso do cliente na Salesforce. Bruno, qual que é a sua mensagem final para o nosso público? Olha, minha mensagem final é: não desista, continue a fazer aquilo que você está fazendo e procure adquirir conhecimento sempre. A educação, ela é fundamental, ela vai te ajudar a ter pensamento crítico, ela vai te ajudar em muitos aspectos da sua vida, né? Não só com a parte financeira, mas a parte intelectual. Tem uma coisa que a gente nunca vai levar, que mesmo quando a gente morrer, a gente vai levar embora, que é o conhecimento que a gente adquire, essa experiência que a gente tem. Se coloque em situações desafiadoras na sua vida, que vão te desafiar para outras questões. Tiveram muitas situações na minha vida que eu tive que me desafiar. Eu tive que me colocar em situações muito adversas para poder crescer e para poder ir em frente. Muito legal. Gostou, Bia? Nossa, demais. O que eu mais gostei, na verdade, foram as dicas. Assim, dicas práticas. Acredito, eu gosto muito de tecnologia, mas o pessoal também que quer entrar na área com essas dicas práticas é muito mais fácil. A gente tem muito recurso. Para de sonhar, vai lá e faz. E vamos agir. Agir, exatamente. Vamos agir. É por isso que Pode Agir tá aqui. Bia, você tem um presente para o nosso convidado? A gente separou aqui para você, Bruno, uma lembrança. Muito obrigado. A caneca do podcast. Muito obrigado. Para que você se lembre dessa experiência e volte outras vezes. Com certeza. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Bruno, muitíssimo obrigado
Obrigado, Bia. Pessoal, esse foi mais um episódio do Pode Agir Mais. Esperamos que vocês tenham gostado. Apliquem na sua vida. O nosso intuito sempre é te ajudar a agir mais na sua carreira, na sua educação, para que você seja cada vez mais autossuficiente. Lembre-se que esse episódio e os outros passados estão à disposição lá na página do YouTube da Autossuficiência Brasil ou nas principais plataformas de podcast do Brasil. Nós pedimos que você compartilhe esse e outros episódios com seus amigos e familiares. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil, sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.